A cada ano, o turismo se consolida como uma atividade de contínuo crescimento. Em muitos países, o turismo é um dos principais contribuintes para o desenvolvimento econômico, e não poderia ser diferente, já que essa indústria inclui uma ampla gama de negócios que são criados para atender os visitantes. Para entender melhor o nosso tema, buscamos a orientação de um especialista. Conheçam agora Jefferson Paulo, um turismólogo com anos de experiência e um profundo conhecimento sobre os bastidores dessa indústria. Todo mundo pensa que quem faz turismo é turista, quem é formado em turismo é turista, mas não. A nossa nomenclatura que fala é turismólogo. Parece uma palavra tão diferente, né? Mas é o nome que é dado a quem é graduado em turismo. A gente pode trabalhar em vários setores do turismo. Então, quais são os setores do turismo? A gente tem hotelaria, a gente tem os meios de transporte, a gente tem as agências de viagens. Então, todos esses locais a gente recebe uma capacitação para poder trabalhar. Mas acredito que o principal ramo de atuação de um turismólogo é trabalhando no planejamento para descobrir novos atrativos turísticos. A principal matéria que a gente tem na nossa grade curricular, a gente estuda bastante coisa. A gente estuda desde geografia, que é a sua matéria, mas a gente também tem um pouco de legislação, direito de consumidor, estatística, história. Então a gente perpassa por vários campos do conhecimento. Mas acho que o principal foco do turismo, da graduação de turismo, é você identificar potenciais destinos turísticos, atrativos turísticos, etc. Posso dizer dessa forma. Então você descobre quais são esses potenciais turísticos, pode ser uma cachoeira, pode ser uma praia, um igarapé, etc. E a partir daí você vai trabalhar para que esse determinado local, esse determinado atrativo, ele possa ser consumido por turistas, pela população e etc. Então, a gente parte da descoberta, do planejamento e da execução até esse atrativo turístico ele poder ser oferecido como uma forma de produto. O que você poderia falar da importância do turismo para nós, seres humanos? Isso. Eu acredito que a principal importância é essa questão do lazer. A gente trabalha bastante, mas a gente precisa ter uma pausa no nosso trabalho justamente para a gente se divertir. Então, aí vem o turismo. Vem o turismo para você se distrair, para você viajar, para você conhecer novas culturas, novos idiomas, novos lugares. Então, isso traz uma sensação de bem-estar para o ser humano. Então, acredito que isso é uma coisa que nós, seres humanos, precisamos. Precisamos nos divertir, se distrairmos. E aí vem o turismo nisso para trazer viagens, trazer deslocamento, trazer conhecimento de novas culturas e etc. Um dos aspectos mais significativos do turismo é o seu papel como motor econômico para muitos países e regiões. Os fluxos de turistas injetam uma inestimável fonte de receita, impulsionando a economia local e criando novos empregos. Dentro desse contexto do turismo quanto atividade econômica, quais atividades, quais ramos seriam beneficiados a partir do momento que você tem uma exploração mais significativa dessa atividade em um lugar? Acho que principalmente as atividades que trabalham com serviços básicos, necessidades básicas do ser humano. Por exemplo, quando você se desloca de um local, você vai precisar dormir, você vai precisar comer. Então, acho que os principais seriam os donos de hotéis com um fluxo maior de turistas. Então, eles iam, com certeza, ter um ganho maior financeiramente. E também os restaurantes. Uma oferta boa de restaurantes diversificados, de um tipo de comida, mas também de outro tipo de comida. E, na verdade, o turismo ele traz um ganho financeiro para todas as pessoas, para todos os tipos de negócios, tanto o dono de hotel, como também uma pessoa que vende um artesanato. Então, todos eles se beneficiam com a atividade do turismo, mas, claro, ela bem planejada. Historicamente, os dados mostram a predominância dos países europeus como o principal destino turístico do mundo. O que explica isso?
A Europa como um todo ela é bastante interessante culturalmente. De lá vieram bastante coisas, bastante histórias da humanidade, etc. Então isso faz com que ele seja um país interessante. Acredito que uma segunda coisa que faça com que bastante turistas vão para a Europa é essa questão da Europa. Ela está no meio, no centro do mapa. Se você pegar o mapa, você vai ver que a Europa está praticamente no centro. Então, tanto o pessoal daqui, dos Estados Unidos, quanto o pessoal da China, eles podem vir e se chegar na Europa e conhecer a Europa, porque não fica nem tão longe desses países que ficam na Ásia, e também não fica tão longe desses países que ficam aqui na América do Norte. Então isso faz com que seja mais fácil o deslocamento para lá. Outra questão também que eu acho é que na Europa eles têm, por serem cidades desenvolvidas, eles têm uma infraestrutura turística muito boa. As ferrovias são boas, o sistema ferroviário é bom de trens, então você consegue visitar. Se você for, por exemplo, para Portugal, você consegue de Portugal visitar praticamente toda a Europa de trem. Então isso faz com que o turismo seja mais barato. Você economiza mais dinheiro e você consegue visitar outras cidades que talvez em um outro determinado local não seja possível devido a essa infraestrutura turística. Essa infraestrutura de transporte, etc. Então, acredito que esses sejam os fatores principais que fazem com que o turismo lá na Europa seja bem mais concentrado. Muito mais pessoas tenham mais oportunidade de visitar a Europa do que outros países. O turismo pode ser um importante vetor de desenvolvimento econômico, disso nós não temos mais dúvidas. Mas quais seriam as características que um lugar precisa ter para se tornar um destino turístico? Aqui no Brasil é tudo mais difícil, acessibilidade, os preços, então acredito que fora os países estão mais preparados para receber o turista. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem essa facilidade de deslocamento, a gente ainda não oferece bons serviços profissionais. Lá fora, o que eu vi muito é que as pessoas são muito bem qualificadas, falam vários idiomas. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem. E até uma coisa que eu queria deixar para vocês, estudantes, uma coisa que a gente sempre estudava lá na escola, uma coisa que a gente sempre debatia lá na faculdade, na verdade, é que para um local, para um destino ser bom para o turista, ele precisa ser primeiramente bom para os moradores, para a população. Então eu queria deixar um questionamento para vocês. Será que Santo Antônio do Içá está sendo boa para a sua população, para que ela possa ser boa para os turistas que podem vir a visitar nossa cidade? Então fica aí um tópico de debate para vocês, ok? Então, primeiro a gente deveria identificar o que Santo Antônio do Içá tem para oferecer, de atrativo natural ou de atrativo cultural. Acredito que cultural seriam essa questão do boi, essa mesma coisa que existe em Parintins. Parintins tem esse boom de visitantes na época do festival folclórico, né? Então aqui em Santo Antônio do Içá a gente poderia explorar um pouco mais isso, essa questão do gariçá, essa questão do capriense, que é parte da nossa cultura. Então isso pode ser uma coisa bem vista aos olhos do turista. E questão natural, acredito que Santo Antônio do Içá tem muitos lagos que pode ser feita essa atividade de pesca, de turismo de pesca. Então a gente vê muitas pessoas vindo para o Amazonas para praticar esse turismo de pesca, porque aqui no Amazonas a gente tem vários lagos e a gente tem uma variedade de peixes enormes. Então acredito que aqui em Santo Antônio do Içá seria também uma área interessante de ser trabalhada, mas claro, em conjunto com a comunidade, porque o turismo ele precisa tanto beneficiar financeiramente a cidade, mas também precisa beneficiar socialmente, trazendo novos empregos, não degradando o meio ambiente. Então, acredito que esse precisa ter um atrativo realmente interessante. Nesta jornada pelos bastidores do turismo, ficou claro que essa indústria é um mundo vasto e multifacetado. Deixamos um agradecimento especial ao turismólogo Jefferson Paulo por nos guiar nessa exploração. O turismo continuará a evoluir e, à medida que viajamos, descobrimos e aprendemos. Agradecemos por nos acompanhar. Até a próxima aventura!